Boa noite, tudo bom? Vamos lá então. Boa noite a todos. Opa, tá certo. Vamos agradecer primeiro a oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês. Faz um bom tempo que a gente esteve aqui a última vez, mas somos todos pertencentes ao mesmo movimento, ao mesmo. Então estamos sempre em comunhão, sempre nos unindo e de vez em quando nos encontramos para relembrar e é muito bom. Pessoal, trago um abraço também de vocês do nosso Núcleo de Estudo Espírita Casa do Caminho. Atualmente nós desenvolvemos nossas atividades lá no CDL de Palhoça, nas quartas-feiras. Eu trago um abraço de todos para vocês nessa noite. Eu vou trazer hoje, mais uma vez, um estudo sobre o Evangelho. Eu costumo dizer e repetir, cada vez que eu vou fazer uma exposição, que a função do expositor, quando vai trazer o Evangelho, ele não é não trazer nada de novo. Essa não é a preocupação do expositor. Porque o Evangelho todos nós já tivemos, todos nós que somos cristãos antes de espírita, independente da nossa origem, muitas vezes a gente vem de outras denominações cristãs, nós já tivemos contato com as passagens do Evangelho. Então, quando vou falar sobre o Evangelho, eu vou falar algo que em algum momento já passou, a gente já estava parado esperando o ônibus e passou aquele caminhão com a passagem do Evangelho. Quer dizer, as passagens de lá, elas são conhecidas. Muitas delas viram ditados, né? Muitas delas são utilizadas no nosso dia a dia. Então, novidade sobre a passagem. Mas o que eu proponho hoje à noite é que a gente reflita sobre algo que a gente já conhece. A reflexão, sim, essa é nova. Porque a reflexão é o nosso olhar a partir de um momento da nossa história, a partir de um ponto de vista. No dizer de Leonardo Boff, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Né? Por quê? Porque o Alexandro, que está hoje às 8h01 da noite aqui, não é o mesmo Alexandro das 8 da manhã. Eu já vivi coisas novas. Eu já vivi situações diferentes. O que eu trago de conhecimento para a minha história hoje é diferente do que estava lá de manhã. Então, o ponto que eu estou na minha trajetória é diferente. As passagens que estão registradas, no Evangelho, essas não modificam. Embora tenham traduções e traduções, mas o sentido delas não modificam. Agora, o Alexandre, esse modificou. Então, aquilo que eu li quando eu tinha lá meus 16 anos de idade, que é o caso dessa passagem que eu vou trazer para vocês, não é, para mim, hoje, não representa a mesma coisa que representava quando eu tinha 16 anos. Não é a mesma coisa que representava quando eu fiz essa mesma exposição há um tempo atrás em outra casa espírita. Porque eu já vivi coisas diferentes. Assim é para todos nós. Então, o convite de hoje à noite é nós, a partir do nosso ponto de vista atual, olhar para essa parábola. Porque nós vamos perceber coisas diferentes. Em um momento da nossa história, a gente olhou aquilo ali, legal, entendi, ou conheci, mas não te fez sentido. No outro momento, depois que tu vivenciou algumas coisas na tua vida, aquilo ali faz todo sentido. Ou então a gente está durante o dia e chega à noite com alguma coisa na cabeça e vem o expositor e fala e diz assim, pô, era exatamente o que eu precisava ouvir. Mas no dia anterior não era exatamente o que eu precisava ouvir, porque era outra pessoa. Então nós nos modificamos. A sociedade se modificou. As passagens do Cristo lá naquela época tinham sentido. Ou se conseguia da nossa evolução da época se aperceber colher algum sentido. Hoje, 2000 e poucos anos depois,
A sociedade é outra, então ela vai olhar aquilo ali mesmo e vai tirar outro sentido. E principalmente quando a gente fala de parábolas. Muito se diz, muito se fala, que o Evangelho, aquele Evangelho canônico, aquela biografia ali do Cristo, ela foi modificada, foi recortada, foi enxertada. Eu acredito. Provavelmente passou de tradução para tradução. Nossa, do Evangelho segundo o Espiritismo, tem pouco mais de 160 anos. Já dá uma diferença de tradução. Então, que houve uma... São Jerônimo, lá num determinado momento, ele foi incumbido de fazer uma compilação dos evangelhos. E aí nasce os evangelhos segundo Mateus, porque é segundo o que ele entendeu que Mateus estava dizendo. Então deve ter. Mas, nas parábolas, meus irmãos, nas parábolas, e Jesus é fantástico. Não é à toa que é o mais perfeito que aqui pisou. Porque as pérolas, o ensinamento que não envelhece, que não passa com o tempo, a gente colhe lá nas parábolas. E as parábolas ninguém deu muita bola. Essa historiazinha aqui do semeador, não dá para mexer mesmo, não perde sentido. Então deixa a história assim. E essa foi. Ninguém mexeu. Aí tu abre hoje a parábola do semeador e tu vê aquela beleza lá, intocada. E nós, com a nossa evolução de 2000 e poucos anos, a gente pode olhar para ela hoje e tirar muito mais sentido que nós tiramos anos atrás. Então, quando a gente olha para uma parábola, a gente tem que olhar com a nossa vivência atual. Porque nós somos diferentes nesse momento atual. E isso é a maravilha da coisa. Porque nós temos que nos modificar para melhor. Então eu vou falar hoje sobre a parábola dos talentos. E é esse convite que eu faço para vocês. E esse convite, ele tem uma premissa. Sempre que nós vamos falar sobre uma passagem do Evangelho, nós temos que ter como base a lei que o Cristo veio demonstrar. O Cristo veio fazer uma baliza, botar uma régua de medição para tudo o que estava no Velho Testamento e tudo o que dizem que foi feito por ele. Existe uma régua. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como ama a si mesmo. Amar uns aos outros como eu vos amei. Amar os vossos inimigos. E aqueles que me seguirem se reconhecerão por muito se amar. Lei do amor. Então, tudo o que nós vamos tratar aqui, nós temos que olhar com base na lei do amor. Aí está o sentido que Jesus quis dar. Qual é o sentido dessa parábola? Pega a lei do amor, coloca nela e reflete sobre isso. Esse é o sentido. Se não estiver basilada pela lei do amor, pegou o caminho errado no sentido que a parábola quis dar. E essa parábola, meus irmãos, então com base nessas premissas, pontos de vista, evolução nossa, evolução da sociedade e a lei do amor, a gente começa a olhar para uma parábola, que é a parábola dos talentos, mas antes dela, para a gente falar da sincronicidade que existe nas obras do Kardec, com as passagens do Evangelho, que ele captou lá, exatamente essas que têm as leis morais, e uma delas é a parábola dos talentos, e o que é dito nas outras obras, eu hoje vou falar sobre atitude. Existem vários aspectos dentro da parábola dos talentos, mas eu quero falar sobre atitude. E atitude é o que a gente vê que tem tudo a ver com essa passagem, e eu vou chegar para vocês e explicar o porquê que eu acho isso, na pergunta 932 do Livro dos Espíritos, que vai dizer assim: por que no mundo, tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja dos bons? A pergunta que Kardec faz aos Espíritos. Vamos de novo lá. Por que no mundo, tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja dos bons? E a espiritualidade responde: por fraqueza destes, os bons.
Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando esses quiserem, ou seja, os bons, preponderarão. Mas o que isso tem a ver com a parábola do talento? Isso tem a ver com a atitude. Vamos fazer uma outra premissa para nós aqui. Essa questão de bons e maus é uma questão meio complicada, né? Espírito bom, espírito mau, pessoa boa, pessoa má. Não vamos entrar nessa questão conceitual, mas vamos estabelecer uma premissa. Tem uma passagem muito linda, que é de Bezerra de Menezes, que ele conta sobre a diferença. Ele vai contar, resumidamente, que todos nós, inclusive ele, tem todos os vícios que uma pessoa pode ter. E todas as virtudes, é claro, mas todos os vícios. Todos têm orgulho, todos têm vaidade, todos têm um pouco de preconceito, todos têm os vícios todos. O orgulho, o maior deles, né, o egoísmo. Só que uns tentam fugir desses vícios. Levam a vida para fugir desses vícios. Reconhece o espírito pela força que faz para se afastar. Não que não tem, mas para se afastar. E outros correm ao encontro, querem abraçar esses vícios, se comprazer nesses vícios. Então, esses que estão ainda se comprazendo dos vícios, nós vamos dizer que esses são os maus a que ele se refere. E esses que estão na hora de fugir dos vícios, esses são os bons nesse conceito. Então, muito se diz que os maus dominam a sociedade. E a espiritualidade vai dizer que dominam porque são audaciosos, são intrigantes. E os bons são tímidos, quietinhos, e por isso não dominam. Então, a espiritualidade está dizendo que não é porque os bons, que os maus são mais poderosos, que os maus são em maior número. Não é isso que a espiritualidade está dizendo. É que a atitude de um predomina sobre a atitude de outro. Um tem atitude, o outro é caladinho. Não quer dizer que aquelas pessoas que estão em bom número, e são os bons, estejam em pouco número, sejam mais débeis, no sentido de ser fracos. Não, é que eles são caladinhos. Não tomam atitude. Quando tomar atitude, dominarão. Nós estamos num planeta passando de provas de expiação para a regeneração. Na regeneração, segundo a literatura espírita, essas pessoas que procuram ser boas vão ser em número maior. Nós estamos dizendo que já estão chegando aí, então o número está grande. Só que a atitude é que não falta, que falta. E o que Jesus exige de nós a todo momento, já lá 2000 anos atrás, mais de 2 anos atrás, era atitude. Só. Amor, claro, e atitude. Ele exigia que a gente tivesse que escolher entre servir a Deus e a Mamon. Ele dizia, os evangelhos dizem que a gente não pode ser morno, porque se a gente for morno, a gente vai ser vomitado. Ele dizia para aquela pessoa que estava lá, coitada, está num canto, abandonado pela família, sem dinheiro, com problema, com deficiência física, em cima de uma maca, ele dizia para a pessoa: ei, amigo, levanta e anda. Tenha a atitude, porque é a tua fé que vai te curar. Ele exigia o tempo todo atitude. Era isso que ele pretendia. Porque ele dizia que a cura é a nossa fé, não é ele. Porque ele dizia que a gente podia fazer o que ele fazia e muito mais. Que a gente poderia, inclusive, mandar sair aquela montanha de problemas à nossa frente, ela sairia. Bastava a gente ter o quê? Fé. Ou seja, atitude. Era isso que ele nos incentivava a fazer o tempo todo. Escolha e atitude. Diga sim, sim, não, não. Larga tudo que vem, vem agora. Larga tudo que tem, vem agora. Atitude. E o que falta para essas ditas boas pessoas? Atitude. Isto
é do nosso dia a dia. A gente vê isso na nossa sociedade o tempo todo, meus irmãos. Eu vou contar um exemplo que já deve ter acontecido com alguns de vocês. As pessoas estão reunidas em uma roda de conversa. Vamos botar 10 pessoas ali. 10 pessoas que realmente buscam se regrar, orar e vigiar, se afastar das más inclinações. Estão todos sentadinhos ali. Mas aí chega um desses 10 e aquele bem espalhafatoso. Gosta de contar aquelas piadas bem sem graça, bem machista, bem preconceituosa. E conta e já ri sozinho. Aí todo mundo, eu não gosto, mas vou ficar quietinho aqui. Não vou falar nada. Não vou me incomodar. Tá bem, né? A gente não gosta disso, mas deixa quieto. Aí tá passando um lá, parado lá naquele canto, escuta todas as piadas. Aí tem uns que ri amarelo, para não ficar chato. Aí olha, aquele que olha lá assim, depois vai ver um monte de cara lá, tudo machista e preconceituoso. Não é tudo machista e preconceituoso, é porque um é audacioso, um é intrigante, um fala alto, se posiciona, e os outros quietinhos, embora a maioria, são taxados da mesma coisa. Porque a sociedade de hoje, nós já passamos do momento do conhecimento. Conhecer só não basta. Saber que é errado só não basta. A pessoa hoje tem que ter atitude. Porque se ela for ficar quietinha, não interessa ter de 9 ali sabendo o quanto é errado aquela postura, não concordando com aquela postura, mas se ninguém tiver atitude, não prevalece. Não? Nós já precisamos ter a atitude, nós precisamos não ser só não preconceituosos, nós temos que ser contra o preconceito. Nós não temos que ser só não machista, mas nós temos que ser contra o machismo. Entende? A espiritualidade dizia isso e Luther King falava a mesma coisa. Muito tempo depois da espiritualidade, dizia assim, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E quando a gente cala, não adianta, eu sei, eu estudei, eu já li, eu já sei que isso está errado. Mas se tu não tem atitude nenhuma, vai ficar tudo como está. E para mudar isso aí, o que a espiritualidade exige de nós? Quando eles tiverem atitude, preponderarão. Atitude não é enfrentamento, tá? Não é bate-boca, não é ser agressivo. Aí tu está tendo atitude errada. É ter postura, firmeza. Simplesmente não rir. Se for questionado é porque meu irmão é muito bom, mas não achei legal tocar. Porque não é da violência que se fala. O Cristo não exigia violência, mas ele não deixava nada sem resposta. Gandhi, com a não violência, conseguiu a independência do país dele, da Índia, da tão poderosa Inglaterra, sem levantar a voz, sem gritar, sem dar um tiro. Desmond Tutu já dizia que numa discussão não erga a tua voz, melhore o teu argumento. Nós temos que ter postura. O Cristo já exigia. Tens que ser vocês são o sal da terra. Se o sal não tiver gosto, meu irmão, não serve para nada. O sal é importante, mas ele tem que ter gosto. Ter conhecimento é importante, mas tem que ter atitude, senão também não serve para muita coisa. Essa exigência já era lá. O Espiritismo vem como a terceira revelação. Qual é a função da terceira revelação? Relembrar. E explicar o que não era possível ser entendido naquela época. Relembrar. O Espiritismo vem relembrar que nós precisamos ter atitude. Não basta conhecimento. Já foi a época de só conhecer. Agora tem que fazer. Se não, continuamos na mesma.
E Alexandre, o que tudo isso tem a ver com a passagem dos talentos? Eu vou ler a passagem dos talentos. Ela é um pouquinho longa, mas eu acho que eu consigo dar no tempo. O Senhor age como um homem que, fazendo uma longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhe entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2 ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que recebera apenas um cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro do seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e o chamou às contas. Veio que recebera 5 talentos. Ele apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que fosse fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos apresentou ao seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: Bom e fiel servidor, pois fosse fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebera apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeia, que colhes onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui tens, restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devia pôr meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tire-lhe, pois, o talento que está com ele e dê os que têm 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Porquanto aqueles que nada têm, tirar-se-lhe-ão até mesmo que pareça ter, e seja servidor inútil lançado às trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Aqui ele fala sobre atitude. Para começar, para falar sobre isso, primeiro, o que é talento? Na parábola mesmo, que são os talentos que ele se refere. Quando eu li isso aqui lá na minha adolescência, faz bastante tempo, eu entendia que talento era uma moeda. Eu achava que pela passagem um tinha recebido 5 moedas, outro tinha recebido 2, outro tinha recebido apenas uma moedinha. E eu dizia, mas se o Senhor é tão mau, também não está muito ruim uma pessoa esconder isso aí com medo de perder. Pelo menos ele não perde, já que vai que ele arrisque e perca, e roube. Então eu ficava assim, mas tem alguma coisa aí que eu não estou entendendo. Passado bastante tempo, um tempo atrás, eu fui estudar e vi que o talento não é uma moeda. O talento é uma unidade de medida. Dracma é moeda. Denário é moeda. Talento não é moeda. É uma unidade de medida. Que uns dizem que tinha o talento grego, o talento romano, o talento judeu, hebreu. Uns dizem que era 60 quilos, outros que era 30, outros que era 12. Isso ninguém chega a lugar nenhum. Se era de ouro, se era de prata, se era de metal precioso. Também não chega a um consenso. Mas, diante de toda essa falta de consenso, ele chega a um consenso nas obras. Um talento era mais ou menos 6.500 denários. Um denário, também é um consenso, era o valor daquela época do dia de trabalho braçal. Então, um dia de trabalho braçal era mais ou menos 1 denário. Então, se ele ganhou 6.500 denários, que ganhou um só, meus irmãos, ele ganhou quase 20 anos de trabalho. Ele ganhou uma pequena bolada. Não tinha por que ele guardar e esconder. E nós espíritas sabemos muito disso. Esses talentos, e agora entrando para a parte da interpretação da parábola, são as virtudes, as ferramentas que nós recebemos para vir aqui. De acordo com a nossa capacidade, como diz ali.
Mas aquele que recebeu um, recebe o suficiente para esses talentos, nessa jornada, cumprir a tarefa. Ou seja, multiplicá-los, ou seja, nos melhorar. Não é isso que o Espírito costuma responder? Eu vim para cá para ser melhor. A gente acaba a oração e diz que saia daqui melhor que aqui ficou, que chegou. Não é essa a filosofia espírita? Não é esse o nosso entendimento? Então, se a gente recebe esses talentos, a gente vem para multiplicar, não para conservar. Não tem, uns recebem 2 talentos, que dá para ele, dá para o povo que ele consegue influenciar. Outros recebem 5, aí já recebe uma missão bem grande, porque tem condições de fazer. Mas aquele que recebe 1, recebe o suficiente. E é bem fácil para nós espíritas entendermos. Ninguém veio aqui, a gente não diz assim, o espírita, ele vem aqui para se melhorar, para sair daqui, para evoluir e tal, nós somos... Então, quem recebe um talento não tem que entregar o talento dele no final. Senão, para que serviu vir aqui? Para sair daqui igual como chegou? Esse é o nosso objetivo? Nós vamos chegar daqui exatamente como a gente... Olha, eu não fiz nada, eu guardei certinho, eu só conservei, toma aqui, estou chegando, estou voltando exatamente como eu saí. Então, por que tu veio? É sim servidor preguiçoso e infiel, recebeu e não trabalhou. Essa é a nossa lógica. E essa é a lógica da lei do amor. Meus irmãos, a lei do amor, lembra que eu falei que nós temos que submeter a lei do amor? A lei do amor não é de compensação. A lei do amor não é olho por olho, dentro por dentro. A lei do amor não é me dá um abraço, eu te dou um abraço. Dá um aperto de mão, eu te dou um aperto de mão. Me dá bom dia, eu te dou bom dia. Aonde vai isso? Se tu fizer um gesto de carinho, eu faço esse carinho. Se não fizer, não tem nada. E eu só vou te dar aquilo que eu recebi. Tu me deu um talento, eu te devolvo o talento. Esse relacionamento não é da lei do amor. Quando o amor dá, ele dá em abundância. E ele dá para se espalhar mesmo. Ele dá para multiplicar. Essa é uma lei da natureza. A natureza nos ensina isso a todo momento. Quer ver? Vamos pensar um exemplo junto. O Alexandre vai lá e recebe, nós digamos que nós recebemos, vamos falar da parábola do semeador. O que o semeador fez? Eu recebi uma semente de laranja. Aí eu chego, olha, Alexandre, está aqui o servidor, está aqui a sua semente. Aí eu pego a minha semente de laranja e coloco no solo, que é esse servidor. E eu cuido desse solo. Eu cavo a terra, cuido do amor, proteção, carinho, cerco, cuido dos bichos, molho quando não tem chuva, excesso de água, faço tudo. O que eu espero daquela semente? Eu espero que nasça a árvore, mas eu espero que ela me dê uma laranja. Eu planto uma semente para colher uma laranja? Ou do amor, a dedicação e o carinho, eu espero que ela se multiplique e me dê muitas laranjas? A lei da natureza, a lei que rege a gente é a lei do amor, e a lei do amor é de multiplicar, ela não é de retribuição. Então, todo aquele que recebe algo de Deus, com todo o amor que Deus tem por uma lei divina, ele recebe para multiplicar, ele não recebe para entregar a mesma coisa. E é isso que a parábola do semeador nos diz. Quando a semente encontra a terra fértil, multiplicam por 20, outros por 30, outros por 100. Quando a mensagem acha um coração repleto de amor, ela se multiplica. Amor é aceitação, é compreensão, carinho. Amor não é só abraçar. Não é só esse amor. Existem
O amor é o mais complexo, é o que nos rege. É tudo de bom, é tudo de bom. Quando a semente, a palavra, encontra essa terra, ela se multiplica. Então, quando nós recebemos o nosso talento, sim, nós viemos para cá para multiplicar, não para fazer a mesma coisa. Não para entregar o outro talento do mesmo jeito. Afinal, para nós que somos espíritas, a gente repete isso o tempo todo. E a diferença entre os 3 servidores está no quê? Atitude. Um servidor recebeu o seu talento sem: eu tenho medo, eu tenho vergonha, o que vai acontecer? Eu sou inseguro, então eu vou deixar meu talento guardadinho aqui, eu não vou fazer nada com ele. Os outros não. Eu recebi, eu vou fazer alguma coisa. Qual é a diferença? Não é porque esse aqui é mau. Todos nós seremos, um dia, daqui a muito tempo, Cristo. Aquele irmão que a gente mais pode reprovar e comete os crimes mais absurdos, entendam, ele um dia será um Cristo. O que vai determinar isso aí é a atitude. Quando tiver atitude, preponderará. Então, o que nos espera, o que nos falta é atitude, muitas vezes. Conhecimento. Sabemos que são 2 asas que nos levam à evolução. Não dá para um passarinho voar com uma asa desse tamanho e outra pequenininha. A gente tem que ter o conhecimento, tem que conhecer a ciência, mas tem que ter o amor. Paulo já vai dizer, embora eu poderia falar a língua dos homens e dos anjos, conhecer toda a ciência, mas sem o amor, nada. Porque nós temos que ter ação. É fora da caridade que nós salvação. O que é a caridade senão o amor em ação? Não dá para eu sentar aqui e ficar amando aquela pessoa que está sofrendo, mas eu amo, mas eu não faço nada. Ah, mas eu amei ela muito, me doeu aquilo. Mas o que tu fez? É isso. Nós recebemos talentos. E a nossa obrigação é multiplicar. E se na parábola não ficou claro, a literatura espírita deixa isso bem claro para nós. E todo espírita sabe de cor e salteado. Vim para cá para me melhorar. Então, meu irmão, uma coisa vai acontecer, tu não vai ficar no mesmo lugar. E crescer dói. Crescer dói. Quando a gente constrói, tem aquela passagem da construção da casa, né? Que um construiu sobre o lugar fofo lá e o outro construiu sobre a pedra. Aí veio a tempestade e uma casa caiu e a outra permaneceu. Não é assim? Vocês viram o que fala a passagem? A diferença está na atitude da construção, porque a tempestade veio para os dois. Não é porque a gente está estudando, trabalhando, que a tempestade não vai vir. Assim como o sol vem para os dois, a tempestade vem para os dois. Mas um, o outro não. Então a diferença está realmente na atitude. E essa passagem fala de atitude. Fala que nós recebemos o suficiente, só que nós temos que multiplicar. Porque se nós não multiplicar, só a gente guardar, a gente fala muito em palestra espírita sobre, até hoje a gente fica ecoando aquelas passagens lá do Conhece a Ti Mesmo, lá do Oráculo de Delfos. E a gente não entendeu ainda, a gente passa um trabalho, mas hoje, graças a Deus, a gente está falando bastante sobre reforma íntima. Viu? Reforma íntima. É isso que é necessário para a nossa evolução. Reforma íntima. Reformar não é manutenção íntima. Eu vou fazer uma manutenção, deixar tudo igualzinho.
Não, é reformar mesmo, é modificar. Dá trabalho pra caramba. E vocês já fizeram obra morando dentro da casa? Dá uma sujeira danada, dá uma incomodação do caramba. Mas depois, quando acaba, fica uma beleza. É isso. A nossa reforma íntima é uma vida andando. Dá trabalho, dá sujeira, incomoda. Mas não é manutenção íntima. Não é para deixar igualzinho como está, para não sair, para voltar. Não. Entendeu? Então, quando a gente fala sobre essa passagem, a gente fala sobre postura. A diferença não é se é bom ou se é ruim, é se é a postura que tem. Então, que a gente possa refletir sobre isso, sobre essa passagem e sobre a nossa atual situação, sobre o nosso atual estágio, o nosso mesmo individual. E olhe para a passagem e reflita. Porque se você leu ela há 2 dias atrás, pode ser que hoje ela já faça total diferença no sentido. E que a gente possa, meus irmãos, cumprir com o nosso dever, com o nosso compromisso. E que quando a gente chegue na pátria espiritual, e todos vamos para lá, que a gente, ao chamar a prestar a conta, a gente receba aquela frase: servidor bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Que a gente consiga trabalhar para receber essa frase, essa recepção, quando lá chegarmos. Agradeço a oportunidade, agradeço o convite e a abertura que a casa nos dá para falar. Muito obrigado por tudo e fiquem todos com Deus. Excelente, nós te agradecemos. Agradecemos porque realmente é uma forma de mostrar nessa vinda aqui de atitude, de vir falar, de vir mostrar, de sair do lugar comum no seu dia a dia para fazer algo que ajude alguém, mas principalmente para que eu possa fazer essa construção dentro de mim, porque isso que é o necessário. Então a gente agradece muito a ti que nos expôs essa mensagem e ao teu mentor que provavelmente te inspirou. Com certeza. É para ele mesmo. E a nós que recebemos, só temos que agradecer. Agradecer por sermos felizes de estarmos aqui nessa ministria, a qual, com certeza, se tivermos atitudes, vamos modificar alguma coisa em nós a partir de então. E assim, em agradecimento, nós dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos de todos os males, agora e sempre que assim seja. Desta forma, então, agradecemos a espiritualidade amiga que atua nesse ambiente, a nossa Mãe Maria de Nazaré e a Jesus, e a ponte que nos leva a Pai. E assim agradecemos a todos a presença e que todos possam voltar para as suas casas, levando daqui essa mensagem e distribuindo com seus amigos e familiares. Vão em paz, que Deus os abençoe. A seguir, teremos o passe, pedimos às pessoas que se mantenham em silêncio, vão ser chamadas um a um para o trabalho seguinte. Obrigado.